Como evitar maldição para você e seus familiares? É possível, num mundo cheio de pecado, obter bênção? Como é possível sair bênção e maldição do mesmo Deus? Eu sou Angélica Simões, está a começar o programa Aprenda com o Mestre, seja edificado. Muito obrigado pela sua audiência. Certamente você será edificado hoje e agora. Esta instrução vai te mostrar que realmente nada é impossível se você crer e obedecer com gratidão ao único, o Deus Todo-Poderoso, invisível, mas real. Para você que é estéril, para você que quer ter filhos e é estéril, para você que pensa que já não tem um futuro, e para você que tem um propósito de Deus na sua vida, escute bem, preste atenção, com ouvidos de ouvir e olhos de ver. Missionária Djamila Salvador, por favor, instrua-nos à vontade. Hoje temos mais uma instrução, mais um aprendizado, uma palavra que vem do próprio Deus. Essa palavra nos é dada no livro de 1 de Samuel, uma história que certamente vocês também já conhecem ou já ouviram falar. E para quem não conhece, vai conhecer e aprender hoje conosco. A história de Eli e a história de Ana. Duas vidas que se cruzaram em momentos de vida diferentes, em que cada um estava a viver. Eli era um sacerdote que se dedicava a cuidar do templo. Eli ganhou esse direito por herança que foi dada aos seus antepassados, desde Levi, filho de Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, Deus deu a responsabilidade a Levi de cuidar do seu trabalho, do tabernáculo, de todo o serviço que era feito naquele tempo no tabernáculo. Esse era o trabalho de Eli, que o adquiriu por herança. Eli era pai de Ofni e Finéias, e eles os três faziam esse trabalho. E nesse trabalho, eles não eram fiéis ao Senhor. Como as Sagradas Escrituras nos ensinam, eles beneficiaram, aproveitaram das ofertas que eram dadas ao Senhor. Ou seja, foram infiéis à missão que lhes foi confiada pelo próprio Deus. As Sagradas Escrituras dizem que eles engordaram as custas de tudo que era trazido como oferta. Deus é Deus, Deus é o justo patrão, e ele tem todo o trabalho de Deus é organizado. Com isso dizer o quê? A Eli não lhe faltava nada, porque ele já tinha a parte das ofertas que era dedicada somente para sua família. Ele tinha empregados, ele tinha as senhoras que vinham ajudar, não lhe faltava nada, porém, ele tinha olhos gordos para as coisas do Senhor. Então, desviou-se daquele que era o chamado, o trabalho. No tabernáculo ou no templo, anualmente, famílias vinham para prestar o seu culto, oferecer o fruto do seu trabalho, e foi ali onde aparece também Ana, a mulher de Eucana, que era estéril, ou seja, não tinha filhos, e isso causava um sofrimento a Ana,
uma mulher casada, e a história nos conta que Eucana, o esposo de Ana, também tinha uma outra esposa, a esposa que era conhecida por Penina. E esta Penina tinha filhos, o que aumentava ainda mais a dor de Ana. Ana chorou amargamente, Ana deixou de comer. Nos dias de hoje podíamos dizer que Ana entrou em depressão. Ana viu que já não podia contar com mais ninguém. A solução dela era o único Deus. Ana entregou-se a Deus, falou com Deus, como costuma se dizer, de tu para tu. Não procurou mais intermediários e foi ao encontro do Senhor. Numa bela tarde, depois do almoço, entrou para o tabernáculo e abriu o coração dela ao Senhor. Chorou, implorou que o Senhor lhe desse um filho. Ana tinha um coração bom, tinha um coração grato. Mesmo sem ter a certeza se o Senhor lhe daria esse filho ou não, ela já fez a promessa de que, o tendo, oferecia ele ao Senhor para se dedicar inteiramente ao Senhor. E Ana veio mostrar essa gratidão dela após o nascimento do filho. Aqui nos ensina aqui no 11, a Ana faz essa oração a Deus chorando e mostrando as suas debilidades, a sua tristeza, e o Senhor se comoveu com ela. E o Senhor, naquele mesmo instante, curou Ana. Por quê? Porque o Senhor percebeu a gratidão do coração de Ana. Ana era uma pessoa como nós. Ana tinha também os seus maus elementos do ser, mas Ana tinha um elemento que sufocava os outros. Era uma pessoa grata, era uma pessoa de boa índole, como se diz. E isso agradou o coração de Deus. Agora, aonde é que nós queremos chegar? É quando a bênção chega. Como é que nós, seres humanos, nos comportamos diante de um pedido que fizemos ao Senhor, ou de uma ordem que o Senhor nos dá quando alcançamos? Ana teve, as escrituras dizem que Ana ficou feliz depois da oração, da intervenção do sacerdote Eli, que pensou ainda que ela estava embriagada, não percebendo o que estava acontecendo entre Ana e Deus. Demonstra ali que Eli já não estava bem, estava distraído, relaxado no trabalho que lhe deram, não percebeu o assunto, mas a Ana ainda foi clara, lhe disse o que estava a se passar, e ele disse que Deus ouça o seu pedido. Ana voltou para casa, dias depois engravidou e deu à luz a um filho. Ana recebeu o seu presente. E naquele momento era tudo que a Ana tinha. Ou seja, era a alegria da Ana, era o motivo da Ana para viver. Porque Ana estava a decair no precipício, estava no fundo do poço, sem filhos, era a vergonha. Ana recebe o filho e na tenra idade, na promessa que ela teve com seu Deus, no seu voto, ela entrega o filho. Esperou desmamá-lo. Estamos a falar qualquer coisa de 1 ano e 3, 4 meses. Por quê? Porque a gravidez, partindo do princípio, a gravidez leva 9 meses. E a Ana, no ano a seguir, não foi ao tabernáculo, pediu ao marido que ficasse ainda a desmamá-lo. Então eles foram no ano a seguir para fazer a entrega do menino. Quão difícil é uma mãe entregar um filho de 1 ano e 3 meses. E quão difícil é ainda quando é o único. Ana podia ter todos os motivos para não entregar aquele filho. Por quê? Porque a conversa foi dela e de Deus. Ninguém sabia do assunto de Ana e de Deus, daquela promessa, daquele voto
que Ana fez ao Senhor, ninguém sabia. Era ela e Deus. Ela podia muito bem ludibriar os homens e ficar com o filho. Mas não. Ana manifestou no comportamento que era uma pessoa grata e tinha temor. Mostrou e fez valer aquilo que ela prometeu, ou seja, o voto dela. Com 1 ano e 3 meses, entregou o filho para Eli criar, o sacerdote. Eli e Ana prometeu ao Senhor que ele ia se dedicar inteiramente aos serviços do templo ao Senhor. Não iria cortar nem barba, nem cabelo. Eli recebeu a criança como a promessa, como a conversa com Ana. Eucana não se impôs e ali também levanta-se um pormenor. 2 histórias, 2 vidas. Eli, que desde o berço a vida foi o cumprimento do tabernáculo, porque isso veio de geração em geração, na linhagem dele. E uma Ana que teve um primeiro contato com Deus naquele dia. 2 corações diferentes. Um grato e um ingrato. Quando o servo de Deus, alguém que busca Deus, se desvia do caminho do Senhor, tudo na vida dele falha. Tudo na vida dele começa a dar errado e na vida daqueles dos que lhes são próximos. A Bíblia fala aqui, nesse ensinamento de 1 de Samuel, que os filhos de Eli, Ofni e Finéas levavam uma vida de promiscuidade. Se envolviam com as mulheres que vinham ajudar no templo, comiam das melhores carnes, faziam e desfaziam a olhos nus, aos olhos de todo Israel que já cochichavam. Porém, Eli não conseguia fazer nada. Por quê? Porque Eli já se desviou. Eli não tinha autoridade para chamar a atenção dos filhos. Quando nós nos desviamos do Senhor, perdemos toda a autoridade na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Perdemos a autoridade porque o Espírito Santo do Senhor que está em nós e se espalha sobre essas pessoas desaparece, ou seja, nós fugimos da proteção do Senhor. A Ana permaneceu fiel na promessa, venceu os elementos dela do ser, fez sobressair a gratidão, o amor, o temor. Então a Ana conheceu Deus de maneira diferente. Primeiro só ouvia falar, depois passou a lhe conhecer a partir daquele ato. E depois passou a lhe respeitar, ou seja, admirar, honrar o Senhor com o comportamento dela. Deus deu a Ana mais 5 filhos, para além de Samuel, mais 3 filhos e 2 filhas. Pelo estilo de vida, pelo temor, pela obediência, pela gratidão, o Senhor mudou toda a sua história. A vergonha da Ana passou a ser vitória. Ana passou a ser uma mulher vista diferente na casa, no bairro, na sociedade, e a história de Ana é conhecida até hoje. E Eli, que era uma figura de referência pela história que trazia, passou a ser uma figura de vergonha. Até os dias de hoje, por causa do comportamento de Eli, toda uma família que viveu disso perdeu o bom nome. Eli envergonhou a família dele. Por causa desse comportamento, relaxou. Ficou no comodismo, na preguiça, deixou as coisas andar, deixou de cumprir o propósito dele. Então a pergunta vem: como é que você está a cumprir o seu propósito, o seu voto que fez com Deus? Não relaxe? Levantou, sacudiu a poeira e está a trabalhar? Ou está a mentir os outros como fazia Eli?
A questão está no caráter. A questão está no que tem lá dentro no coração. E se você deixa isso que está no seu coração crescer mais para Deus ou crescer mais para o seu interesse. E Eli perdeu os 2 filhos na mesma ocasião. E os seus descendentes não vão mais fazer. A partir de hoje acabou. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de justiça. Tal como Ana orou aqui na sua oração de gratidão. Deus põe tudo no lugar. Deus é um Deus de ordem. Tudo está na maneira como nós andamos. Se você anda de maneira a agradar o teu coração, fazer as tuas vontades, achando que é assim que deve ser, você perde toda a proteção de Deus e você se estraga aqueles que te são perto. Mas se você é fiel, anda nos caminhos do Senhor, honra a Deus com a tua vida, com o teu compromisso, com a tua entrega, com a tua transformação, você vai ter bênção. A tua família vai ter bênção. Os teus propósitos vão ter bênção. Não é sob condição. Não é se o Senhor me fizer, então eu vou fazer. Não. Ana foi grata sem ver a bênção. Ainda não sabia se teria ou não, mas já foi grata. Já ofereceu ao Senhor o filho. E Deus age sempre assim. No nosso limite humano, Ana pensou que só seria aquele filho. E para ela estava tudo bem. Já mostrou que não era mais estéril. Mas Deus nos dá além daquilo que nós esperamos. De 1 de Samuel, no capítulo 2. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então ainda vai a tempo. Ainda é tempo de olhar para o seu interior e para o seu estilo de vida e perceber se estou a honrar Deus ou se estou a desprezar Deus. Se ponho em primeiro lugar o meu agir, o meu querer ou a vontade de Deus em mim. Isso vai definir no fim se você vai honrar ou vai desonrar. Se você será honrado ou desonrado por Deus. A desobediência, o mau caráter trazem desonra, trazem perda, trazem podridão. A pessoa se torna podre por dentro, não tem mais nada para oferecer. Ao passo que o inverso, a pessoa grata, a pessoa que honra a Deus com a sua vida, tem bênção. A paz do Senhor. Não há muito que se diga. Enquanto Eli recebe maldição para si e a sua família, Ana recebe bênção e é grata a Deus. Não larga a mão de Deus por ninguém e por nada deste mundo. Seja um mordomo fiel do teu corpo e de tudo que Deus te deu para administrar. Como diz o profeta Rodrigo Simão, te garanto, a bênção vai te perseguir. Até o próximo programa, que a bênção de Deus te alcance e te persiga. Para todos vim, só valentes me guardaram. Fui desprezado, maltratado, rejeitado por muitos, mas para todos vim. Pra todos vim, só corações abertos não me rejeitaram. Meu bater atendido, fiz morada nesse coração, mas pra todos vim. Pecador me achou,